Glória a Deus. Meus irmãos estão bem? Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu desejo que a palavra de Deus seja tão esperada, com tanta vontade de ouvir, como foi aqui nessa passagem. Obrigada, viu? Deus abençoe. Vou falar de novo. Eu desejo que a palavra de Deus seja tão esperada, com tanta vontade de ouvir, como foi aqui nessa passagem que nós vamos ler agora, que está em Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. Vamos ler a passagem. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Irmãos, Lucas fala aqui de uma grande multidão a que apertava ao Senhor para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, vocês já imaginaram que uma multidão atrás de Jesus, comprimindo Jesus, apertando Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Tem multidões que só querem ver milagres, sinais e prodígios, mas essa multidão, ela escolheu o melhor, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu ouvir a palavra de Deus. E também, eles se apertavam tanto querendo ficar perto de Jesus. Como é bom ficar perto de Jesus. Vocês,
por favor, não largam Jesus, ficam perto de Jesus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela cura, ela liberta, ela salva, ela consola. A palavra de Deus, ela corrige. A palavra de Deus, ela entra no nosso coração e faz mudança. E se a palavra de Deus ainda não fez mudança na sua vida, tem alguma coisa errada, porque ela é viva e eficaz. E a Bíblia diz, o Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lá o salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele fala: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é bom ouvir a palavra e ficar perto do Senhor. A palavra de Deus, ela deixa a gente mais forte. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela traz paz. A palavra de Deus, ela nos exorta. A palavra de Deus, ela capacita. A palavra de Deus, ela anima. A palavra de Deus, ela é tudo. Se você deixar essa palavra, você já não tem mais nada. Então, amados irmãos, como é bom entrar nesse templo, entrar na casa de Deus, com tanto entusiasmo para ouvir a palavra de Deus, com tanta vontade de ouvir a palavra de Deus, como essa multidão fez, e prestar atenção na palavra de Deus. Como é bom, como é bom. Então, amados irmãos, aqui tinha uma disputinha, né? Que quem chegava primeiro para chegar perto de Jesus. Não seria bom que todas as pessoas, quando entrassem aqui, também que gostaria de pegar os primeiros lugares aqui para ficar perto do pastor, para ficar perto do irmão que está pregando, ficar atento, sem se distrair com outras coisas, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então aqui, irmãos, o Senhor, aqui no versículo 2, o Senhor Jesus viu 2 barcos. Pedro, ele viu 2 barcos, porque os pescadores já tinham descido dos barcos e já estavam lavando as redes. Eles estavam lavando as redes porque não tinham pescado nada. Trabalharam, se dispuseram a noite inteira para pescar, mas não pescaram nada. Então, Jesus estava ali no lago, na praia, e viu os 2 barcos vazios e os pescadores lavando as redes. Aí Jesus, aqui comigo, imagino eu, Jesus chegando, Pedro estava lá, lavando a rede. Eu imagino a situação de Pedro, porque ele era um homem nervosinho, né? Pavio curto. Imagino Pedro lavando a rede lá, lavando a rede, daquele nervosismo, não tinha pegado nada. E Jesus chega, imaginando eu, chega lá. Moço, sim senhor, qual é o seu nome? Meu nome é Simão. Esse barco é seu? Sim senhor, é meu. Você empresta ele para mim?
por que o senhor quer ele emprestado? O senhor vai pescar? O mar não está para peixe não hoje. Eu falei assim, não vou pescar não, Simão. Eu vou ensinar. Ou seja, eu vou pregar. Aí, Simão falou assim, tá bom, pode ir. Simão, você pode puxar ele um pouco, afasta ele um pouco da terra, traz ele mais para a água, por favor. Simão foi lá, puxou o barco. O Senhor Jesus entrou no barco, sentou e começou a pregar. Pedro e os companheiros estavam lá lavando as redes, lá perto. Eu imagino Jesus pregando naquela hora para o povo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. E creio nas boas novas. Eu imaginando, tá? Jesus pregando. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Pedro escutando. Eu imagino Pedro escutando a pregação. Aí, Pedro lá está escutando, chega alguém lá perto dele. Ei, Simão, vamos embora. Não, espera aí. Pedro responde, espera um pouco. Estou escutando ele pregar. Não, mas você não está cansado, Simão? Sim, eu estou cansado. E como eu estou cansado, mas espera um pouco. Ele está falando algo que é tão diferente. Espera mais um pouco. Mas vamos embora, Simão. Shhh, fica quieto. Deixa eu escutar. Nesse momento, Jesus acaba de falar e fala para Simão: Simão, entra aqui no barco. Imaginando eu. Simão entra aqui no barco. Vocês também entram tudo no barco. E coloca esses barcos mais profundo nas águas. E vocês todos joguem as redes. Irmãos, eu fico imaginando, lendo o texto, que Pedro, lavando as redes e ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus começa a entrar no coração de Pedro. A palavra começa a mudar o coração de Pedro. A palavra começa a mexer com a vida de Pedro. E aí, meus irmãos, Jesus acaba de falar, dá ordem para Pedro, põe esse barco mais profundo, e Pedro fala assim para o Senhor: Senhor, isso está no versículo 5. Senhor, Pedro fala, né? Senhor, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, vírgula, como és tu que está falando, eu vou lançar a rede. Como é o Senhor que está falando, eu vou obedecer. Como é bom obedecer a palavra do Senhor, amados. A palavra e a obediência, elas andam juntas.
Quando você ouve a palavra e lê a palavra, tudo muda na sua vida. Tudo muda. Então Pedro falou: como é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer. Aí, meus irmãos, foram todos, lançaram a rede, pegaram tantos peixes, mas tantos peixes. A palavra de Deus volta vazia? O que o Senhor falou para Pedro? Vai para o fundo, lançai a rede. Ela voltou vazia? A rede veio cheia de peixe. Ela se encheu de peixe que eles nem puderam carregar. Tiveram que chamar os outros companheiros dos outros barcos para encher os barcos, até os barcos estavam se afundando de tanto que eles encheram de peixe. Eles ficaram tão perplexos com essa situação, com esse milagre, que Pedro, no versículo 8, ele se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, afasta-se de mim, que eu sou um homem pecador. Irmãos, peça para Deus ficar perto de vocês. Irmãos, nunca deixe Jesus. Não peça para Ele se afastar de vocês como Pedro fez. Nós somos pecadores, sim. Nós somos pecadores, mas somos carentes da glória de Deus. Nós precisamos de Jesus perto da gente. Nós precisamos dEle a todo instante, a todo minuto, a toda hora das nossas vidas, porque Jesus, sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, amados, eles então arrastaram as redes, arrastaram todo, pegaram os barcos, largaram as redes e seguiram Jesus. Todos eles seguiram Jesus, não deixaram Jesus, largaram tudo, mas Jesus fala para Pedro: Pedro, não tenha medo. Ele fala aqui, ó. Quando Pedro falou para Jesus: afasta-se de mim, quando ele se prostrou diante de Jesus, ele falou: afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois eles todos, os companheiros, estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. De agora em diante você vai ser pescador de homens. Então, o que eles fizeram? Largaram tudo e seguiram a Jesus. Eu imagino a situação de Pedro, quando ele viu que não tinha pescado nada. Sócio de Tiago e João, o ganha-pão deles, e não tinham pescado nada. Não é assim, às vezes, na vida da gente? Pensa que tudo vai para o fim do poço, para o fundo do poço. Não é assim na vida da gente? A gente pensa que não vai conseguir, que está tudo difícil, mas aí lá está Jesus. Lá estava Jesus na hora certa. Jesus estava na hora certa para salvar a situação de Pedro, porque ele viu. Jesus é aquele que vê. Jesus viu a situação de Pedro. Jesus viu a situação dos companheiros. Jesus viu a situação de Tiago e João. Jesus vê também a sua situação. Jesus vê também o seu sofrimento. Jesus vê a sua aflição esta noite. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu creio que Jesus pode fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos.
Amém, meus irmãos? Então, aqui, meus irmãos, no versículo 1, eu quero deixar um ensinamento que eu aprendi também, eu quero passar para os irmãos, nessa passagem. No verso 1 ele fala, essa passagem nos ensina que precisamos ouvir sempre a palavra de Deus, como a multidão fez com vontade, com sede de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E como a gente ouve a palavra de Deus? Vim para a casa do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A explicação do verso 2. Lavar as redes significa parar, largar e não insistir. Ou seja, parar de fazer com que os nossos sonhos não se realizem, ou largar para trás os nossos objetivos. Jesus não podia ter feito aquela hora, chegado ali, ver a situação de Pedro e dos companheiros, quando ele chegou, ele viu os 2 barcos, ele não poderia ter falado assim, pai, espera aí que eu já vou falar para o Pedro, já pegar o barco dele, já ir para o fundão lá, e ele vai catar peixe, eu vou fazer o milagre. Jesus não podia ter feito. O que Jesus fez primeiro, amados? Entrou no barco, tranquilamente, e foi pregar a palavra para o povo. A palavra de Deus, é melhor você ouvir a palavra de Deus que muitos milagres. Porque a palavra, você ouvindo a palavra, as outras coisas vão acrescentar. É melhor ouvir a palavra primeiro, depois as outras coisas serão acrescentadas. Foi o que Pedro fez. Ele ouviu a palavra e tomou posse. E as outras coisas foram acrescentadas. No versículo 3, a explicação é, no verso 3, quando você se desliga da terra, Jesus pediu para Pedro, afasta um pouco da terra. Ele estava se desligando da terra. Quando você se desliga da terra, quando você se desliga dessa terra, para aprender mais de Deus, Jesus entra no seu barco, entra na sua vida e nos usa para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Verso 4. Jesus estava ensinando a Pedro, quando ele fala, Pedro, entra no barco, vai para o fundo. Então, Jesus estava ensinando a Pedro, Jesus estava ensinando perseverar, continuar e não desanimar. Não desanime, confia e continua e persevera. Amém? No verso 5 ele diz assim, Simão Pedro tenta se justificar, mas decide obedecer a palavra do Senhor, que tem todo o poder. É bem do ser humano querer se justificar. Já fiz isso, já fiz aquilo. Eu já tentei de tudo, mas não deu. Oh céus, oh vida. Vamos obedecer a palavra. Quando o Senhor fala, não pague o mal com o mal, obedeça. Não olhe para a esquerda nem para a direita, obedeça. Tire o pé da casa do teu próximo, obedeça. Não fale mal do teu próximo, obedeça. Seja luz e sal. Desculpa. Seja luz e sal, obedeça. Nos versículos 6 e 7, a explicação é: a obediência traz a vitória. E a obediência traz a vitória e a resposta. Quando você obedece
Quando você obedece, a vitória vem. E a bênção do Senhor foi coletiva. Jesus abençoou Pedro e os seus companheiros. Se você está aqui, buscando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, com o coração aberto, a vitória vem e você ganha os teus filhos, a tua mulher, a tua esposa, os teus parentes. Não se preocupe. Você está aqui na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, a vitória vem, a resposta vem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todos eles, como Tiago, João, filhos de Zebedeu, ficaram perplexos. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus mudou a visão de Pedro, pois a obra do Senhor é maior do que qualquer coisa nessa vida. Amém, meus irmãos? E para terminar, a explicação do verso 11. Quem recebe o chamado do Senhor não tem medo de abrir mão para obedecer à direção do Senhor. O grande milagre, a grande pesca e tudo que aconteceu nessa história foi a manifestação de Deus na vida deles, de Pedro, de Tiago e de todos os companheiros. Amém, amados? O grande milagre, a grande pesca e tudo que aconteceu nessa história foi a manifestação de Deus na vida deles, e de Pedro, de Tiago, João e de todos os companheiros. E Deus quer fazer um grande milagre na vida de vocês. Só basta você obedecer e ouvir a palavra de Deus e atender o chamado do Senhor. E as coisas acontecerão, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, aqui foi falada a tua palavra. Nós queremos que tu és o nosso Deus. Nós cremos, Senhor, que tu és aquele, Senhor, que pode fazer milagres, Senhor. Mas nós queremos ser esta multidão, Deus, que ouviu a tua palavra ali naquele barco onde o Senhor estava sentado, Deus. Nós queremos ser, Senhor, esta multidão, Deus, que ouve a tua palavra e obedece a tua palavra, Senhor. Deus querido, Deus de amor, nós cremos que o Senhor pode mudar, Senhor. Entra no nosso barco, Senhor. Entra na nossa vida, Deus. E assim, Deus querido, nós não precisamos, Senhor, lavar as nossas redes, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso provedor, o nosso ajudador, o nosso Deus, o nosso amigo, que está sempre perto de nós para nos ajudar, Senhor. Fica conosco, Senhor, nesta noite e nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por esta palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus.